Fala pessoal, professor Jean Grafia, vou explicar para vocês por que Israel não vai atacar o Irã e por que o Irã não vai atacar Israel. Aliás, o Irã não vai atacar diretamente o Estado de Israel e sim, possivelmente, ele utilize um grupo terrorista armado para atacar Israel. Vou explicar tudo isso em detalhes, mas antes eu tenho dois recados importantíssimos. Primeiro, eu quero mandar um abraço para os amigos de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, os amigos africanos. Quiçá, em breve, estarei em Luanda, tomando um café com vocês, conhecendo a linda capital de Angola. Outro recado é o seguinte, eu vejo muitos comentários, o pessoal me chamar assim de professor doutrinador, né? Gente, eu sou uma pessoa simples, eu não doutrino ninguém. Você vê que eu não uso terno para impressionar ninguém, eu uso minha camisa aqui, ó, simples, do Gabarita Gel, meu pré-vestibular online. Se você quiser estudar comigo, com a minha equipe de professores e se preparar para os vestibulares, gabaritagel.com.br. Cara, eu sou pessoa simples. Se você vai criticar aquilo que eu falo, você precisa criticar os autores que eu bebi na faculdade. Por exemplo, Boris Fausto, Eric Hobsbawm, Celso Furtado, Milton Santos, Aziz Absaber, são eles que eu estudei e trago esse conhecimento fazendo análises atuais. A Yves Lacoste, do livro A Geografia Serve para a Guerra. Então, eu bebi desses caras e trago para fazer as minhas análises. Então, não fica bravo comigo, não. Fique bravo com os autores. Tudo bem? Lembrando, todos já se foram. Galera, aquilo que eu falei para vocês, eu vou explicar por que o Irã não vai atacar Israel e nem Israel vai atacar o Irã de forma direta. E por que o Irã possivelmente vai utilizar um grupo terrorista que atua no Oriente Médio para atacar Israel se acontecer outra investida israelense em alguma área de interesse iraniana em qualquer país do mundo. Primeiro ponto que você precisa entender, tá? O deslocamento de um país ao outro é um deslocamento que tem uma distância considerável. Claro, só para você ter uma ideia, essa distância aqui entre Teherã até Tel Aviv, as duas capitais, é de 1.937 quilômetros. 1.937 quilômetros. Eu dei uma olhadinha lá no Google Maps, ele me falou que eu conseguiria percorrer em 22 horas. Tá, quando eu falo para você que geopolítica é conquista territorial, é disputa territorial e tudo que esse território lhe oferece, tanto em questões materiais como imateriais. Quando eu falo materiais, são riquezas, então minérios, água, que é muito importante nessa região, e imateriais são os aspectos culturais, religiosos. Tudo isso se materializa no território. E para você vencer a guerra, você tem que colocar soldado no chão e fincar a bandeira. Isso é geopolítica, é questão territorial. Sempre bato nessa tecla. Então, para você deslocar homens do Irã até Tel Aviv, demoraria 22 horas. Tá, isso é possível marchando? Primeiro ponto, se eles marcharem em direção ao Iraque, lembro você que a parte sul do Iraque, grande parte aqui do norte do Iraque, tem domínio estadunidense. A grande parte das cidades do norte do Iraque estão nas mãos dos curdos. E os curdos receberam o armamento dos Estados Unidos para enfrentar o Estado Islâmico. E eles estão ali firme e forte, dominando esse território. É o Kurdistão não validado pela ONU. Existe essa ideia de Kurdistão ali na região, mas não é legal esse país, né? Não é reconhecido junto aos principais mandatários da geopolítica global. Então, se o Irã marchar com tropas em direção a Israel, lembrando que 22 horas de carro, tá? De carro. Então, a gente pode dobrar isso aqui para 44 horas de blindados e de outros meios de transporte militares para levar essas tropas em direção a Israel. Gente,
chegando aqui no Iraque já vai encontrar resistência, até adentrar o território sírio. No território sírio vai estar ali, né, nas mãos de Bashar al-Assad. Então esse exército iraniano conseguiria penetrar pela Síria de forma muito mais tranquila. Claro que chegando aqui na Síria já vai receber a resistência de Israel e da própria Jordânia. Jordânia hoje é quintal estadunidense. O rei jordaniano faz tudo aquilo que os Estados Unidos mandam. Faz isso, faz aquilo, pronto, acabou. Apesar dele falar que não, né? Mas vocês viram quando o Irã enviou drones e mísseis em direção a Israel, chegando na Jordânia, grande parte foi abatido pela Força Aérea Jordaniana. Então perceba que é um deslocamento de homens muito complexo. Aí você pode falar assim para mim, mas Jean, né, vão ser enviados aí paraquedistas, né, para invadir Israel, igual lá na tomada do dia D. Gente, hoje em dia tudo isso aqui está coberto por radares e satélites, né? Os Estados Unidos sabem de qualquer movimento do Irã. Antes do Irã chegar com esses soldados paraquedistas até próximo ao território de Israel, eles vão ser liquidados. Você está vendo como a dinâmica de conflito homem a homem é complexo? Vamos imaginar Israel caminhando em direção ao Irã. Ele teria caminho livre pela Jordânia? Teria. Possivelmente pelo Iraque? Teria. E aí, o caminho é mais fácil dos soldados israelenses em direção ao Irã. Mas lembro você que desguarnecendo Israel vai abrir brecha tanto para o exército de Bashar al-Assad, tanto para o Hezbollah, quanto até ali para aquilo que restou do Hamas. Então o país ficaria o quê? Enfraquecido. Tá, Jean, essa guerra aconteceria como? Se homem a homem é quase impossível. Aconteceria a partir de bombardeios aéreos. Então, Israel poderia utilizar sua força aérea, que é fortíssima, e bombardear a capital Teherã, também enviando mísseis do Estado de Israel até o Irã. E também o Irã vai mandar mísseis de Teherã até Israel. Então você vai ter uma guerra de mísseis de um lado e de outro, de drones de um lado e de outro, de força aérea. O Irã detém uma marinha muito forte, mas muito forte mesmo, uma das mais fortes aqui do Oriente Médio. Possivelmente eles consigam chegar até ali na proximidade do Iêmen, onde você tem o grupo Houthis, que o Irã o apoia, então você teria uma certa seguridade para, a partir do Iêmen, poder atacar o Estado de Israel. Lembrando você também que os Estados Unidos está ali presente no Golfo Pérsico com uma grande base localizada no Catar. Então, ó, muito próximo de um ataque aqui ao Irã. Outro ponto que pode acontecer nesse conflito é o domínio do Estreito de Hormuz, essa passagem aqui do Golfo Pérsico. Essa passagem é fundamental para manter a estabilidade do preço do petróleo no cenário internacional. Por quê, Jean? Porque nessa região do Golfo Pérsico, onde você tem Kuwait, o próprio Catar, o Emirados Árabes Unidos e Omã, tem uma grande produção de petróleo e essa produção é escoada até o próprio Irã, escoada pelo Golfo Pérsico, passando aqui no Estreito de Hormuz. Aqui tá Dubai, tá? Só para você ter uma ideia. Bem próximo. Tá. Quais são as tretas aqui? Quais são as tretas? É o seguinte, se fechar aqui, os Estados Unidos não vai aceitar. Por quê? O petróleo vai bater muito mais de 150 dólares e isso impactaria diretamente a economia estadunidense. E em época de eleição, isso não é bem visto, né? Ia entrar em colapso a economia americana, que é ainda muito baseada no petróleo. Então, possivelmente, os Estados Unidos iam atacar o Irã, se o Irã fazer alguma coisa aqui no Estreito de Hormuz. Aí você pode me falar, poxa, mas o grupo Houthis, que é um grupo muito mais fraco, já causa instabilidade lá no Mar Vermelho. Cara, o Irã é um país. É aquilo que eu estou te falando. Aqui, quando você pega país contra país, a treta é maior. Os Estados Unidos ia varrer aqui? Não. Ia ter um conflito muito tenso entre Irã
e Estados Unidos. Lembrando que é uma base militar. Tem muitos homens? Sim, tá? Mas teria que ter o quê? O deslocamento de armamento estadunidense que está na Ásia, por exemplo, enfraquecendo a Ásia para ajudar nesse conflito aqui. Porque toda a logística bélica iraniana está aqui. A dos Estados Unidos não, está distante. Apesar de ter ajuda da Grã-Bretanha, apesar de ter ajuda da França. Tá? Então você perceba que é uma dinâmica, mas muito complexa. Só para você ter uma ideia, dá uma olhadinha aqui, né? Eu trouxe 2 mapas físicos do Irã. Vamos imaginar que há ali um embate dentro do território iraniano. Então as forças aliadas a Israel vão atacar o território iraniano, bombardeando e possivelmente colocando homens ali para ocupar o território iraniano, para derrubar o regime dos ayatolás. Gente, o que eu estou fazendo é cenário, é tudo hipotético, tá? Eu estou trazendo aqui análises, tá? Não é que vai acontecer, eu não estou falando que vai acontecer, estou falando de suposições, hipóteses. Tá? Então vamos imaginar, ó, se você analisar a dinâmica climática do Irã, tá? Porque a geografia física interfere demais numa invasão de um país ao outro, você vai ter um grande clima desértico no interior do país. É esse deserto, o deserto de Lutz. Esse deserto aqui, só para você ter uma ideia, é o deserto mais quente do mundo. Mais quente, chega a 70 graus Celsius, 50, ali é tranquilo. Não, tá 50, tá bom, tá bom. E fica nessa região aqui. Então isso aqui é uma área hostil. E com certeza os iranianos estão muito mais adaptados a esse clima desértico dessa região do que qualquer outro soldado estadunidense. Outro ponto complexo é que a capital Teherã, ela está cercada por cadeias montanhosas. Então você tem a montanha de Zagros, a de Elbrus, né? Então vai como se fosse uma barreira física que complica a penetração territorial dentro do Irã para ocupar a capital Teherã, tá? E também você vai ter toda uma outra dinâmica climática aqui, ó. Aqui você tem o clima mediterrâneo, o clima de montanha, que é uma temperatura mais baixa. Você tem aqui o clima costeiro, com uma quantidade maior de pluviosidade. Essa variação climática dificulta demais a invasão territorial. Vamos imaginar o Brasil. Vamos imaginar um país invadindo o Brasil, né? Então, do sul ao norte, olha a variabilidade climática que nós temos, a variabilidade de vegetação, de relevo, de solo, de geologia. O Brasil é um país intransponível. Ah, mas tem um litoral gigantesco. Gente, se ocorre uma invasão hipotética ao território brasileiro, não tem como conquistar o Brasil como um todo. Não, os Estados Unidos conquistou o Brasil. Não existe essa possibilidade. Eles podem garfar um estado, eles podem garfar uma pequena área de algum estado, mas não o território brasileiro como um todo. Tá? O soldado brasileiro, ele é preparado para a luta na selva amazônica, que é uma floresta de chuva, ou... gente, a gente tem uma força treinada para Caatinga, e só existe Caatinga no Brasil. Imagina um embate na Caatinga. Tá? Então, é a mesma coisa com o Irã. Esses grandes países de grande extensão territorial, é muito complexa a invasão e o domínio territorial por conta da geografia física. E se você vem aqui, você vai perceber que há essa área montanhosa, uma boa de uma variabilidade topográfica até chegar aqui inteira. Então, o que eu comprovo para vocês? Que a geografia é complexa do Irã para uma invasão, um domínio dos Estados Unidos ou de outro país ao Irã. Fora que o Irã tem uma população gigantesca, tem possivelmente armamento nuclear, tem apoio da Rússia, possivelmente tem apoio da China e da Coreia do Norte de forma indireta, da China e da Coreia do Norte de forma direta. Tá, Jean, se não vai acontecer uma treta entre os dois países de forma direta, o que pode acontecer? Simples. Aqui no sul do Líbano, você tem um grupo, que é o mais poderoso do mundo, paramilitar, que é o Hezbollah. O Hezbollah, ele tem mísseis,
mísseis. O Hamas tem foguete. Então, aquilo que foi lançado era foguete, tá? Agora, míssil teleguiado, além de maior altitude, maior velocidade, eu consigo direcionar de forma muito mais efetiva. E o Hezbollah já tem. O Hezbollah já tem uma experiência em conflito com Israel. A gente já teve uma vitória, entre aspas, do Hezbollah frente ao exército de Israel. Então, o Hezbollah é a bola da vez. Então, se houver um conflito entre as duas frentes, vai ser estimulada pelo Irã para que o Hezbollah cometa ali uma investida no Estado de Israel. E aí o que vai acontecer? Israel, com a sua força aérea, vai bombardear a capital Beirute. E é triste, porque grande parte dos libaneses são contrários aos xiitas do Hamas. Lembrando que o Líbano é um país do Oriente Médio muito diverso. Tem cristão, tem sunita, e tem os xiitas do Hezbollah. Mas eles são poderosos, é um partido político que detém cadeira no parlamento libanês, tem dinheiro, muito dinheiro, mantém instituições para ajudar as pessoas mais pobres. Em suma, é muito poderoso. E se o Hamas receber mais armamento, mais apoio e até a Síria de Bashar al-Assad investir num jogo duplo com o Hezbollah, já que o Hezbollah atuou na Síria contra a frente al-Nusra e contra o Estado Islâmico, isso mesmo, tá? O Hezbollah já ajudou Bashar al-Assad. Então pode ver um apoio ali duplo e eles atacarem de forma bem forte o Estado de Israel. E aí Israel vai acabar com Beirute bombardeando, destruindo o país. Beleza, pessoal? Tamo junto. Pra cima deles. Gabaritagel. Se você conhece alguém que presta vestibular ou você mesmo presta vestibular, gabaritagel.com.br é minha plataforma. Você estuda para FUVEST, Unesp, Unicamp, Enem, cara, com professores muito gabaritados, muito bem preparados e um projeto completo para sua preparação. Quem não conhece ainda, link na descrição, vai lá, conheça e indique. Valeu, galera, tamo junto, pra cima deles.